A origem de Saruman remota à época em que os Valar, seres divinos responsáveis pela criação do universo de Tolkien, estavam moldando o mundo. Naquela época, Saruman era conhecido como Curunir e era um dos Maiar, espíritos divinos que ajudavam os Valar em suas tarefas. Curunir era um Maiar bastante sábio e poderoso e era particularmente habilidoso em ciências e técnicas. No entanto, ele também era ambicioso e tinha um forte desejo de dominar e controlar. Após a queda de Morgoth e a criação da Terra-média, Curunir foi escolhido pelos Valar para se juntar aos outros 4 Istari e viajar para a Terra-média para ajudar os povos livres em sua luta contra o mal crescente. E havia 5 desses magos, mas vamos deixar esse assunto para um outro vídeo. Então, na Terra-média, Curunir recebeu o nome de Saruman, que significa homem de habilidade ou homem habilidoso na língua élfica. Inicialmente, Saruman era considerado o mais sábio e respeitado dos Istari e foi designado para liderar o Conselho Branco, um grupo de sábios que se reunia para discutir e combater as ameaças do mal na Terra-média. No entanto, com o tempo, sua ambição e desejo de poder o levaram a se afastar do caminho dos Istari e se tornar um inimigo dos povos livres da Terra-média. Saruman tinha poderes consideráveis que ele usava para manipular a natureza e influenciar as mentes dos outros. Alguns dos poderes de Saruman incluem 2 habilidades que eu considero minhas favoritas. As 2 são a persuasão e a hipnose. Saruman tinha um talento especial para persuadir e manipular as mentes dos outros, especialmente os mais fracos. Ele podia usar a voz para hipnotizar e convencer os outros a fazer a sua vontade. A outra habilidade é a habilidade técnica. Saruman era particularmente habilidoso em ciências e técnicas, o que o tornava um excelente construtor e inventor. Ele criou as máquinas de guerra usadas pelo exército de Isengard e também criou o exército de orcs personificados, que são os Uruk-hai. Hoje, irei ler um trecho do livro de O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, onde Saruman usa com maestria este poder de persuasão. O trecho está na página 576 do livro. Se quiserem acompanhar a leitura, sintam-se à vontade. Gandalf postou-se diante da porta de Orthanc e golpeou-a com um cajado. Ela ressoou como um ruído oco. Saruman! Saruman! Gritou ele em voz alta e imperiosa. Saruman, aparece! Por algum tempo, não houve resposta. Finalmente, a janela acima da porta foi destrancada, mas não se podia ver nenhum vulto em sua escura abertura. Quem é? Disse uma voz. O que quereis? Théoden sobressaltou-se. Conheço essa voz, respondeu ele. E maldigo o dia em que primeiro a escutei. Vá e busca Saruman, já que te tornastes teu lacaio, grima língua de cobra, disse Gandalf. E não desperdices nosso tempo. A janela fechou-se. Eles esperaram. De súbito, outra voz falou, grave e melodiosa, e seu próprio som era um encantamento. Os que escutavam aquela voz incautos raramente eram capazes de relatar as palavras que ouviam. E se o faziam, admiravam-se, já que pouco poder restava nelas. Na maior parte, só recordavam que era um deleite ouvir a voz falando, que tudo que dizia parecia sábio e razoável e despertava neles o desejo de, por rápida concordância, parecerem sábios eles mesmos. Quando outros falavam, pareciam rudes e impolidos por contraste, e se contradiziam a voz, a ira se inflamava nos corações dos que estavam sujeitos ao encanto. Para alguns, o encanto só durava enquanto a voz lhes falava, e quando falava a outro, eles sorriam, como homens que desmascaram o truque de um prestidigitador enquanto os outros ficam boquiabertos diante dele. Para muitos, o simples som da voz bastava para mantê-los subjugados, mas para aqueles que ela conquistava, o encanto perdurava enquanto estavam longe, e ouviam sempre aquela voz macia sussurrando-lhes e estimulando-os.
Mas ninguém ficava indiferente. Ninguém rejeitava seus apelos e seus comandos sem esforço da mente e da vontade, enquanto seu mestre a mantinha sob controle.